Fala galera, o Ederson Gomes aqui. Estou aqui hoje para falar de um tema pessoal. Brasil em decadência. É um tema que me preocupa bastante, porque envolve o país onde eu moro, onde vive a minha família, onde vive muitas pessoas de bem. E isso é uma coisa que chega a me preocupar muito, muito. Por quê? Porque em pleno 2023 nós estamos vendo aí muitos acontecimentos, guerras ideológicas, que é o que nós estamos vendo aqui no Brasil. As pessoas hoje que estão envolvidas no meio político, o propósito deles não é lutar pelo Brasil, ajudar os pobres, ajudar a sociedade, ajudar o país, a nossa economia. O propósito deles é impor as suas ideias e fazer com que a sociedade seja obrigada a cumprir ao pé da letra todas as suas ideologias. Uma briga entre a direita e uma briga entre a esquerda. Continuamente a gente vê aí vários outros acontecimentos, como a própria ministra do Lula defendendo o aborto. Antes das eleições disseram que tudo isso era fake news. E agora estão aí com unhas e dentes querendo liberar aí o aborto. No Brasil a gente já tem aí, a mulher pode abortar quando causa um risco à sua própria vida, quando ela é estuprada e quando o feto ele nasce com anencefalia, ou seja, nasce sem um cérebro e ali ele não consegue se desenvolver. E ali pode ser feito a realização sim do procedimento de aborto, mas somente nesses 3 casos. Que não está nessas 3 condições, eles querem ainda impor para lutar em favor, contra a vida. Outrora eu me alegrava bastante, era motivo de muito orgulho um médico que se formou em medicina, ali lutando pela vida, cuidando de uma vida. Hoje vai ser o próprio assassino de um feto, de uma criança que não tem capacidade de se defender dentro do ventre materno. Também não é só isso, tem mais coisa ainda envolvida. A descriminalização do uso de droga. O Supremo Tribunal Federal está lutando aí para descriminalizar. Outrora também era fake news e já estão aí querendo liberar a droga. A maconha, pessoal, como muita gente desinformada chegou a mandar várias mensagens ali no meu Instagram dizendo que a maconha não causa dependência química. Que loucura é essa? Eu, como farmacêutico, não vou saber que essa droga causa sim uma dependência química. Se não causar dependência química, eu rasgo meu diploma de farmacêutico. Além de fazer o curso de farmácia, eu ainda também tenho uma especialização em farmácia clínica. Eu estou aqui com propriedade para dizer que causa dependência sim. E o pior de tudo, uma pessoa que tem esquizofrenia, piora o quadro de esquizofrenia. Se você tiver propensão de ter uma esquizofrenia, também vai piorar o seu quadro. Detalhe, causa efeitos psicotrópicos. Esses efeitos psicotrópicos fazem com que o indivíduo perca a memória a curto prazo, fazendo muitas coisas que não quer, e muitas das vezes ele vai poder matar, roubar, estuprar, fazer tudo que não presta, e depois alegar
que não estava consciente, e realmente não estava. Por quê? Porque a droga causa o efeito psicotrópico no indivíduo. A gente vê também a situação ali da Cracolândia, pessoal. Muitos dependentes químicos ali na rua, sem um propósito de vida, as pessoas ali caminhando pela rua, simplesmente fumando droga, se prostituindo. Neste mundo do crack, da prostituição, no mundo do crime. Chegue para uma mãe de família, para um pai de família e pergunte a ele se ele é contente de ter o filho dependente químico, de ter o filho ali aprisionado na dependência química, sem poder se libertar, sem poder fazer nada em prol de sua própria vida, sem força, sem coragem para lutar contra o vício que ele mesmo aderiu. E detalhe, o uso de droga também, da maconha, que eles dizem que é um efeito bem leve, também pode piorar o quadro do indivíduo buscar uma droga mais potente ainda, que é a cocaína. E ali a pessoa vai vivendo um ciclo vicioso, causando a sua própria destruição. E o Supremo Tribunal Federal lutar para defender uma coisa dessa, pelo amor de Deus, o mundo tá perdido mesmo. Que loucura desse Supremo Tribunal Federal. E depois é criticado aí pelo Bolsonaro e se sente ofendido. E aí vai na imprensa e diz que há ataque às instituições. Como que não querem ser criticados se estão fazendo tudo errado? Estão querendo defender o tráfico de droga e o crime organizado. Como que não vai ser criticado dessa maneira? Me diz aí. Querem desencarcerar muitas pessoas que cometeram crime de fato e aprisionar aqueles que não cometeram crime nenhum. Exemplo, a cantora Fernanda Oliver. Simplesmente alegaram que ela cantou uma música e incentivou aí a movimentação do ataque do dia 8 de janeiro. Pessoal, qualquer pessoa pode se expressar aqui e dizer que não concorda, e não concorda mesmo. Concordar com o Lula, tudo isso foi culpa do Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Eleitoral, que anulou todos os processos aí do Lula, libertou um criminoso da pátria, que operou com lava-jato, com mensalão e formação de quadrilha para liderar o país. Queria mais o quê? Que o povo ficasse calado, não tivesse crítica nenhuma, que o povo simplesmente aguardasse aí os 4 anos de destruição no país, que é o que estão fazendo aí, lutando contra a vida, inclusive querendo destruir a nossa juventude, que é o primeiro passo das instituições que deveria apoiar a nossa juventude para um progresso, para que tenha uma ordem, para que tenha uma decência, para que tenha uma vida digna, uma vida com plena saúde, e não uma vida assim aprisionada no mundo do crack, das drogas, que vai destruir a sua própria vida. E isso vai colocar em perigo também a saúde pública do nosso país. Por quê? Porque aqueles que são usuários vai muitas vezes, durante o surto do efeito psicotrópico, agredir uma pessoa na rua, matar outra pessoa na rua, fazer qualquer coisa. Pode acontecer sim. Tem que ter incentivo das empresas, das instituições governamentais e não governamentais para lutar no combate às drogas. Sim. Por quê? Porque quando o indivíduo ele estiver ali na sua casa com a planta ali da maconha, ele vai estar aderindo não somente ao canabidiol,
mas também ao extrato seco da planta. E esse extrato, ele vem diversas outras substâncias, que inclusive na farmácia a gente tem dois tipos. Quando ele vem só o canabidiol puro, é numa receita azul. Quando ele vem o extrato seco e também a questão da dosagem, é numa receita amarela. Para quê? Para que sejam utilizados para simplesmente efeitos paliativos. No caso de trazer um benefício, curar alguma doença, curar alguma coisa que o indivíduo tem naquele momento. E o médico vai julgar o benefício e o malefício. Isso vai ser totalmente diferente de uma situação em que o indivíduo vai utilizar para se tratar e não para ficar totalmente dependente aí do uso de maconha. Detalhe, pessoal, o uso da maconha também vai fazer com que o indivíduo tenha uma ansiedade cada vez pior. Ela vai ficar com aquela ansiedade extrema. Eu já trabalhei em uma clínica de recuperação de drogado, eu já vi a ansiedade ali de muitos deles que eram dependentes químicos, a mãe chorando, o pai chorando, porque o filho estava ali aprisionado naquele mundão ali, dentre a qual ela não escolheu para o filho dela. E que muitas vezes nem o próprio filho escolheu, foi influenciado por outras amizades, por pessoas que não queriam o bem daquele indivíduo. Pessoal, nós vemos aí também uma outra questão que eles estão querendo aprovar aí, a questão da lei do fake news. Depois que aprovarem essa lei do fake news, pode esquecer, o Brasil perdeu completamente a liberdade. Eu sei que na rede social tem que ter um controle, mas eles vão utilizar de pretexto para perseguir principalmente os religiosos, para censurar a liberdade de opinião, que a gente não vai ter liberdade mais, negativa. Opinar contra a ideologia deles, sendo que o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Eleitoral estão tudo aliados na mesma ideologia, esqueceram o princípio da neutralidade e agora resolveram apoiar essa corrente ideológica. Detalhe, estão querendo apoiar aí o uso da maconha, estão querendo fazer tudo isso por questões ideológicas. O Brasil aí está numa decadência total. A vontade que eu tenho é de pegar as minhas malas e debandar desse Brasil, sair fora desse Brasil, porque a sensação que a gente tem é de que não tem mais jeito. Parece uma coisa que já está no fim. E muita gente parece que vive no sono da negligência, dormindo, achando que está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo bem perfeito aqui no Brasil. Galera, não está tudo bem. O Brasil aí segue sim o rumo. Se ele conseguir legalizarem tudo que eles estão querendo aí legalizar, dentre a quais eles sempre lutaram, pode crer que o Brasil vai cair. E vai cair sim. Aqui tem família minha, tem amigos meus, com muita tristeza, e a gente vai ter que passar assim, por esse episódio de muita aflição, de muita coisa. A minha dica que eu dou hoje: tenham o seu passaporte e consigam uma boa reserva de dinheiro, caso for necessário sair para fora desse Brasil de uma vez por todas. Pessoal, cuide aí da sua família, cuide dos seus filhos principalmente, porque vai vir muita coisa aí pelo Brasil, muita coisa. Coisa cada vez mais pior, cada vez mais assustadoras dentro da escola. Controle aí tudo que o seu filho assistir na TV, na Rede Globo principalmente, em outras emissoras aí que são aliadas desse movimento esquerdista.
cuide da sua casa. Vigie a tua parentela, vigie, fique vigilante a todo momento, que eles estão querendo aí induzir e fazer apologia a diversas coisas aí que a gente sabe que é errada, mas ele diz que é certo. Pessoal, nesse vídeo aqui, eu posso até ser preso, mas eu não deixei de falar tudo aquilo que eu tenho que falar com extrema necessidade do nosso país. E esse vídeo aqui vem como o intuito de protestar como um cidadão de bem, um cidadão comum, dentre as quais este sim é o meu direito, a liberdade de opinião. E eu quero que a sociedade de modo geral saiba que os nossos princípios, que os nossos valores devem sim ser Deus, pátria, família e liberdade. Eu te desafio a me provar que esses valores estão errados. A gente precisa desses valores na nossa sociedade para preservar a ordem e o progresso do nosso país. Nós não vivemos num dos melhores países do mundo, mas se piorar a situação, nós viveremos no pior país aí do mundo. E eu espero que Deus ele cuide da nossa pátria, assim como ele tem cuidado sim da nação de Israel. E que jamais ele possa desamparar os seus profetas, os pastores, os ministros de sua palavra. Também quiseram perseguir aí o André Valadão, pela questão da pregação religiosa, que eles julgaram aí como homofobia, julgaram aí como um crime. Pregar a palavra de Deus limpa e seca é crime hoje no Brasil, e a tendência aí é piorar. A tendência do Brasil é piorar. Ore pelo nosso país, jejum pelo nosso país, jejum pela nossa pátria principalmente. Peça a Deus que ilumine aquelas pessoas que estão na frente do poder, para que tomem decisões com sabedoria, com inteligência, que a mão de Deus esteja sobre o nosso país, cuidando de cada um, de cada criança, de cada jovem, de cada homem, de cada mulher, de cada idoso. Nossa nação precisa ser uma nação cada vez mais unida. Nós temos sim que unir as nossas forças para lutar contra tudo isso que vem contra as nossas vidas. Espero ter ajudado, muito obrigado, valeu.